você tivesse que resumir o que você entende por salvação, o que você diria? Graça. Graça. O que mais? Como a gente não tem tempo, a gente não vai. Mas espera. Agora pense assim. Se nós fôssemos agora imaginar alguma coisa que me desse a ideia de salvação, provavelmente você imaginaria isso daqui, correto? Quando fala de salvação, você já imagina Cristo morrendo na cruz. Salvação é o que então? Salvação. Se eu só pegar essa parte final aqui, o que é que está escrito aqui? Ação. Então é a ação de salvar. Então, vamos pensar no seguinte. No paganismo, o que acontece? O ser humano age para que o seu Deus reaja. No cristianismo, Deus age para que o ser humano reaja. Então, salvação são as ações que Jesus, que Deus o Pai, que Deus o Espírito Santo realiza para que nós, diante dessas ações, reajamos ou reagimos de tal forma que o aceitemos. Então, tudo aquilo que acontece no paganismo, os sacrifícios, eles existem para quê? Para apaziguar e para levar o seu Deus a tomar uma atitude. No cristianismo, os sacrifícios são realizados em gratidão pelo que o seu Deus já realizou em sua vida. Então, no cristianismo, querido irmão, tudo o que nós fizermos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, é algo através da nossa gratidão a Ele por aquilo que Ele já fez, faz e fará por nós. Se nós estivermos na igreja querendo fazer algo para mudar a ideia de Deus, estamos vivendo na igreja o que? Paganismo. Mas olha só, se eu pensar em outras imagens, porque eu posso pensar assim, será essa imagem representa Deus como Criador? Será que isso não tem relação com a salvação? Então são ações de Deus. Por exemplo, essa, Cristo veio como uma criança. Se eu estiver passando rápido demais, me perdoe, tá? Mas a gente vai chegar. Aqui Cristo lá no templo, conversando com os sacerdotes. Aqui Cristo sofrendo tentação. Cristo no Getsemane. Cristo na cruz. Cristo ressuscitado, a tumba vazia. Cristo no céu intercedendo por nós. Cristo retornando. Nós indo para o céu. Todos esses atos são atos, todos envolvendo a salvação. Todos eles nos ensinam algo, mas a lição começa com uma ilustração diferente de todas essas. Por exemplo, a lição começa com uma ilustração. O que nós podemos aprender com essa ilustração? Quem pode? É lógico que eu já pensei em casa quando eu fiz o PowerPoint, né? Talvez você dê 10 segundos para você pensar em alguma lição que você consegue enxergar aqui, nessa imagem, em relação à salvação. Alguém quer arriscar? Ou quer 15 segundos? Senão eu começo a falar. Professor, fala, Otávio. Sem Cristo não há salvação. Ele está estendendo a mão para salvar o náufrago. Ótimo. Ele não está jogando uma boia. Ele veio e está dando a sua mão. Mais alguém? Farol. Certo? Mas olha essa tempestade. Olha o tamanho do barquinho. Olha o tamanho do barquinho em relação à tempestade. Você salvaria alguém num barquinho desse? Ou você escolheria um transatlântico?
precisa também querer se salvar. Jesus estende a sua mão, Jesus toma a iniciativa, mas você precisa, você tem que desejar se salvar. Sim. Senão a salvação não se realizará. Certo? Alguém mais? Aqui. Desculpa, seu nome. Ellen. Infelizmente eu não conheço os nomes. Eu vejo duas coisas. A primeira é, como você falou, a tempestade. É um cenário desesperador. Porque às vezes a gente perde a noção do que seria sem a salvação. A gente estaria falando da destruição, né? Junto com o pecado. E o barco parece ser a única solução. Você não vê nada em volta. Então a salvação é a única solução para o pecado. E você falou do transatlântico. O transatlântico ia matar pessoas que chegassem muito perto. Então tem que ser um humano que fosse lá dar a mão, como Jesus, como a gente viu na lição da semana passada. Observar que ele não caiu do barco, ele já está no mar. E o mar está totalmente ruim, certo? E ele vê que ele está só, ele precisa de socorro. Ele grita então na escuridão, onde é estendida a mão. Ali é um farol, que é Cristo, a luz, você se agarra e assim você obtém a salvação. Mas ele já está no mar, ele não caiu no mar, ele já está. Com certeza. Aqui eu coloquei, né, mas eu já vou. São João 3,16, que é o verso para memorizar, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. E aí, desculpa. Aí. Qual o contexto em que isso foi escrito? O que leva Deus a agir? O que o ser humano precisa de acordo com esse verso? Como entendo a expressão dele crer? Quem quiser pode falar. Se for o contexto, a gente pode abrir a Bíblia aqui. Em São João 3,16, ver o que está escrito anteriormente. Nós temos. Quando o senhor procura aí, Já pode falar. é importante, aquilo que o Jair tocou, eu pensei aqui, mas não diz. Todo aquele que nele crê. Se eu não tomar a minha decisão, isto é, usar o meu livre-arbítrio em aceitar Jesus, ele não vai atuar na minha vida. Certo? O contexto diz, no início do capítulo de João 3, Cristo conversando com Nicodemos, falando sobre a questão do novo nascimento. Ele termina a conversa falando que Moisés, assim como foi levantado pela serpente, Cristo também deveria ser levantado. E de repente começa a falar sobre a missão do Filho. Então aí, queridos irmãos, por quê? Então ele começa a explicar a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor levou Cristo a dar, a se doar. Aquele que crer e aceitar, esse vai ter vida eterna. Então a diferença entre aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos é a graça de Cristo e crer nessa graça, nessas ações que Deus realiza. Deixa eu voltar aqui. Rapidamente, uma pergunta. Alguém poderia fazer um contraste entre o amor de Deus e o nosso? O amor humano e o amor divino? Rapidamente, alguém poderia fazer um contraste? Fazer uma comparação? Vou apenas usar o verso. Só um minutinho para a gente escutar. Jesus, quando veio assim, disse: eu vos dou um novo mandamento. Na realidade, ele estava falando da essência desse amor. Diz assim: o mandamento: vocês devem amar uns aos outros como a si mesmo. Eu, entretanto, digo assim: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus dizendo isso, ao ponto de dar a sua vida pelo outro. Vamos combinar? O irmão que está com o microfone
Seu nome? Jones. Então vamos fazer o seguinte, Jones. Daí para trás você vai. Se alguém não está aqui, eu entrego o meu. Tá bom? Assim a gente vai ser mais rápido aí. Tá? Contraste entre o amor de Deus e o nosso. Então vamos colocar. Como seres humanos, podemos dizer que amamos alguém, enquanto nossas ações demonstram o contrário. O mesmo não ocorre com Deus. Seu amor se reflete em suas ações. Por amor, Ele deu seu Filho unigênito para a nossa salvação. Ao fazer, Deus nos deu tudo que tinha, que era Ele próprio. Nós, como seres humanos, podemos agir em prol dos outros por interesses pessoais. Deus nunca faz isso. Deus sempre age de acordo com o amor infinito que Ele tem por nós. O amor de Deus não é um impulso fundamentado em sentimentos ou preferências. Seu amor não é seletivo, nem depende do que fazemos. Deus ama o mundo, isto é, todos os seres humanos, inclusive os que não amam. Na lição de domingo, tem uma expressão que fala, Ele não somente nos ama. Na lição de domingo tem uma expressão que fala, Ele não somente nos ama, Ele é amor. Então nós podemos amar o nosso próximo, amar de verdade mesmo que a gente não seja contraditório, mas porque recebemos o amor de Deus. Para Deus não. Ele não apenas nos ama, Ele é amor. O irmão lá no fundo. Quando nós falamos sobre o amor, dizemos que existe na palavra amor uma grande divisão, a divisão humana e a divisão divina. O amor humano, ele é efêmero, ele é falso, ele é conturbado, mas quando falamos do amor de Deus, ele é infinitamente misericordioso. Tanto que Deus entregou seu Filho à cruz para a salvação por amor à humanidade e a nós que hoje falamos desse infinito e misericordioso amor. Amém, a voz dele. Nossa, porque agora eu vou falar, mas não. Eu não venho aqui e falo. É que, com a graça de Jesus, durante 47 anos de comportagem, Eu sei. Deus infinitamente misericordioso me deu essa voz. Glória a Deus. Eu tenho dito toda vez, quando eu falo na minha voz, o seguinte: yes! Bom, eu vou com a minha vozinha aqui então. Tá? Essa imagem te lembra o quê? Morte. Coisa terrível. Como é que o dicionário define morte? O fim, cessação, destruição, causa de ruína. Fim. Isso é a definição do dicionário. Mas, no contexto cristão da salvação, como devo encarar a morte? Quem responde? Cadê? Falou, mas não lugar? Como um sono. Ela foi um descanso, ela foi bem resumida. Um sono, certo? Uma pausa. O que mais? O início? Não, o início da vida eterna é quando a gente aceita Cristo. Tá? Alguém mais? Lá no fundo, irmão. Espera um pouquinho. Nossa vida e nossas escolhas. Na vida nós temos muitos caminhos, pensando profissionalmente, pensando em que escolher para comer, para vestir. As mulheres sofrem mais com isso, né? Elas não pegam o primeiro que vem, a não ser que a mulher interfere, né? Certo? Como a minha, né? Ela já pega para ela não cometer nenhuma gafe, né? Então ela já pega a roupa.
Mas nossa vida é feita por escolhas, tá? Essas escolhas determinam a nossa vida. Mas e na vida cristã? Quantas escolhas nós temos? Quantas escolhas nós temos? Só duas, ou a vida ou a morte. Fala. Porque eu estou filmando, faz muito barulho. Tem duas escolhas, ou a vida ou a morte. Uma outra. Ali eu coloquei uma imagem. Só temos dois caminhos. Dois caminhos. Ali tem um texto da própria lição que diz o quê? Temos apenas duas escolhas em relação aos nossos pecados. Ou pagamos por eles no lago de fogo, ou aceitamos o pagamento feito por Cristo na cruz. Ao examinarmos o dom generoso da graça de Deus mediante Cristo, vamos mais uma vez humildemente renovar nossa fé em Jesus como nosso Salvador pessoal. Só temos dois caminhos. Ou aceitamos a Cristo e o seu sacrifício por nós e a sua salvação, ou ficamos nos nossos desejos, nos nossos pensamentos e temos a morte eterna. A salvação é um dom de Deus. Quem pode comentar sobre isso? Por favor, quem pode comentar sobre a salvação ser um dom? Levanta o braço, se for aqui da frente eu entrego o microfone. Ninguém? Então vou colocar uma imagem para ver se ajuda. Presente. E agora, alguém já tem uma ideia do que é a salvação do povo de Deus? Presente e imerecido. É um presente. Um presente de Deus. Ah, quando você dá um presente para o seu filho, você dá o seu filho por quê? Porque eu amo. Porque ama, mas talvez ele possa merecer alguma coisa, né? Tipo assim, quando eu terminei a faculdade, meu pai me deu um carro. Certo? E continuou dando os outros carros também, porque para ajudar. Mas, por exemplo, eu acabei a faculdade, eu ganhei um carro, por exemplo. Não ganhei quando passei na faculdade, viu, irmão? Eu ganhei, papai é comprado. Papai me deu o carro quando eu terminei a faculdade, não quando eu passei na faculdade. Certo? Mas ele deu porque ele prometeu, filho, se você conseguir terminar a faculdade, eu te dou o carro. Eu terminei, ele deu o carro. Mas o que é esse presente aqui, essa salvação que Deus nos concede? É imerecida. É imerecida. Incondicional. Incondicional. Depende das ações de Deus em nossa vida. Mas é interessante que todo presente que é concedido, eu preciso do quê? Eu preciso abrir esse presente. Porque o presente da salvação, Deus concedeu a todo ser humano, mas tem gente que não está abrindo o presente. O presente está à disposição, mas a pessoa não se apropria desse presente. Que lições podemos tirar das seguintes ilustrações do contexto da salvação? Eu vou colocar uma imagem, aquele que tiver uma ideia, essa imagem vai lembrar de alguma situação ou parábola, e aí você, por favor, nos ajude dando uma lição sobre a salvação. Por exemplo, essa imagem é sobre quem? Publicano e fariseu. Então aqui nós temos duas pessoas que vão à igreja, uma está totalmente ajoelhada e a outra em pé. Quem pode mencionar alguma coisa sobre esse fato em relação à salvação? Orgulho do primeiro. Ele não se ajoelha. Só um segundinho. Orgulho do fariseu. Porque ele não tem respeito à reverência a Deus. Ele se julga já merecedor de tudo, ele já está salvo. E a humildade do segundo, que pede a Deus como uma pessoa submissa a Deus. Professor, o publicano está buscando a salvação pelas obras. O fariseu. Inverti, pastor. Muito obrigado, fariseu. O fariseu está buscando a
a salvação pelas obras, e o publicano não, dependendo de Cristo. Alguém mais? Eu sempre que faço, sempre não, mas às vezes quando faço casamento, eu falo para o noivo que Deus, quando criou o homem, fez com que os animais passassem diante dele para que ele desse nomes. Aí eu pergunto ao noivo: você tem ideia por quê? A gente não sabe. Eu disse: é porque Deus queria que o homem sentisse a necessidade de uma companheira, porque ele só daria o valor devido à companheira se antes de tê-la ele sentisse a necessidade. A salvação é um dom, é um presente, é gratuito, mas eu tenho que sentir necessidade dela. Se eu não sentir necessidade dela, ela não vai ter nenhum tipo de atração com a minha pessoa. Então eu preciso sentir a necessidade. Para eu sentir, eu tenho que entender o que é pecado, e que o pecado, a única solução para ele é a graça salvadora de Jesus Cristo. Eu, se eu fosse dar o meu voto em justificação a alguém, daria ao fariseu, porque ele fazia tudo certo. O publicano não. E o fariseu dava o dízimo, ele não era adulto, não roubava, tudo mais. Então, se a gente fosse ver justificativo, justiça, a justificação teria que ser para ele. Mas ele usava isso como meio de salvação. Esse era o problema. E o publicano, ao contrário disso, aceitou o dom imerecido. Próxima imagem, ela diz assim: espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais espiritual que eu? Infelizmente, se o ser humano, ou se nós estivermos assim, estamos totalmente perdidos. Na questão da parábola, nós vamos ver agora, eu já vou colocar, vou colocar assim, dessa do publicano e do fariseu. Antes dela, conta-se a parábola do juiz iníquo. E depois, um pouquinho antes de começar a contar a parábola do fariseu, está assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Irmãos, imagine estes para quem Cristo estava contando. Quando Cristo disse que quem estava justificado era o publicano. De vez eles se arrependerem, eles queriam matar a Cristo. Sim, foi totalmente merecido. Essa é a forma pela qual ocorre a salvação. É o dom de Deus. Presentes não são adquiridos, são simplesmente aceitos. Não podemos comprar a salvação, podemos apenas recebê-la. Embora Jesus raramente tenha usado o termo graça, ele ensinou claramente que a salvação é pela graça, e graça é receber o que você não merece. Essa daqui, essa imagem, lembra? Bom samaritano. Bom samaritano. Por que Deus toma a iniciativa, irmãos? Se Deus esperasse o ser humano ir ao seu encontro, o que teria acontecido conosco? Quem notar o braço, eu estou clicando aqui quase o tempo, viu? Eu tenho 12 minutos. Se Deus tratasse o ser humano conforme as nossas ações, o que seria de nós? Quem levantar o braço, pega o microfone, fala. Salvação, iniciativa de Deus. Ninguém vai falar? Então eu falo. Opa!
eu escutei que estaríamos todos perdidos. O ouvido ainda está funcionando. Mas olha só, se Deus tratasse o ser humano conforme as nossas ações, nós seríamos o quê? Fulminados instantaneamente. Se Deus ficasse esperando a gente agir para nos salvar, estaria esperando até hoje. Quando Adão e Eva pecaram, Deus, quando foi visitá-los, Deus sabia onde eles estavam, mas ficava chamando: onde estás? Por que você está escondendo? Deus queria, através da pergunta e da investigação, levá-los a entender a situação na qual eles estavam. Deus toma iniciativa porque Ele nos ama. Ele quer a nossa salvação. E Ele sabe que se Ele não agir e iniciar isso, nós estamos perdidos. Desculpa, eu não tinha visto. Isso tinha uma ideia agora. Se Deus tratasse o ser humano conforme as nossas ações, Ele seria de nós. E vem aquele versículo que fala: mesmo que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel, porque é da natureza dele. Então eu acho que Deus trata a gente conforme as nossas ações, né? Infinita misericórdia, amor e fidelidade, porque Ele não pode ser contrário à sua natureza. Diga se eu estiver errado. Deus age conforme as ações dele, certo? A ação dele é nos salvar. Então a sua compaixão dele, o amor que Ele tem por nós, Ele sempre baseia a salvação naquilo que Ele está fazendo por nós, naquilo que Jesus fez por nós. Considerando assim as ações que Ele não considerasse, Ele considera o ser humano como uma pessoa, não Ele desvincula as suas ações do ser humano, do seu filho. Porque Ele deu, é de graça, você aceita se quer. 10 minutos. Jesus não veio a este mundo porque nós o convidamos, mas porque o Pai por nos amar o enviou. A iniciativa do Pai é confirmada pelo uso frequente que Cristo fez da expressão aquele que me enviou e o Pai que me enviou. Apesar do fato de que éramos pecadores e não amávamos a Deus, Ele nos amou e proveu o meio para que nossos pecados fossem perdoados mediante seu Filho. Esse maravilhoso amor é o que nos atrai a Ele. Cristo tinha uma missão definida. Ele veio ao mundo com uma missão definida. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele que se sentir salvo já está perdido. Veio atrair pecadores através da contemplação do seu amor, através de suas ações. Pergunta, vou colocar todos aqui. Opa, desculpa. Nós temos uma missão definida, já aceitamos essa missão, estamos iniciando as ações correspondentes para a execução da mesma. Alguém gostaria de comentar algo? Cristo tinha bem definido qual era a sua missão na salvação. Nós temos uma missão, já aceitamos essa missão, estamos iniciando as ações correspondentes para a execução da mesma. Se o irmão quiser falar, levanta o braço. Se não tiver, a gente continua. Ali, irmã. Nossa missão é avisar, o ide e levar essa mensagem ensinando e batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão é pedir, mostrar aos outros o que nós, pela graça, recebemos de Deus e mostrar que existe um outro mundo para que possamos sair dessa zona de conforto onde o pastor Pereira falou. Mesmo sofrendo, ainda há possibilidade da gente reencarnar segundo os espíritas, que eu já aboli da minha vida, por isso estou sendo batizada. Mas o pessoal, nesse mundo, está acostumado ao sofrimento. E nós temos que mostrar